Não importa como você escolha viver a sua vida. Se você tem um escritório de advocacia, um emprego em uma organização, se opta por fazer um concurso, alguém sempre vai estar lá para te julgar. Todos nós somos confrontados com esse mesmo problema. É da nossa natureza humana julgar indivíduos que são diferentes de nós. E porque somos todos diferentes de alguma forma, a sua própria existência irá provocar essas críticas de alguém em algum lugar. Você pode se destacar da multidão de uma forma altamente positiva e ainda assim ser criticado. Por outro lado, você pode se misturar com uma multidão e ser julgado por não se diferenciar. Você pode ser acusado de ser ganancioso se for vicioso. Por outro lado, você pode viver uma vida mais modesta e ser julgado por mediocridade. Aristóteles tem uma frase maravilhosa para resumir isso. Há apenas uma maneira de evitar críticas. Não diga nada. Não faça nada e não seja nada. Basicamente, evitar críticas é impossível. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para refinar a sua capacidade de lidar com elas. Se a gente abraça essa verdade, é muito mais fácil, muito mais simples a gente poder lidar com os nossos críticos mais severos. Além disso, como profissionais do direito, advogados, é fundamental aprender a lidar com essa negatividade da vida, porque a gente sabe que eventualmente isso vai acontecer e a gente vai ter muito mais frustrações se não souber aí lidar, né, resolver esse tipo de situação. E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes deixa o seu like, assina o canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Gente, em primeiro lugar, é importante entender que nós podemos ser os nossos piores críticos. Muitos de nós não sabemos que somos esses piores críticos por conta das expectativas da sociedade moderna, de viver de acordo com o ideal mais elevado, mas a grande realidade é que isso acaba acontecendo. Naturalmente, aí a gente está programado para prestar mais atenção a eventos desagradáveis do que eventos positivos. É até uma questão do nosso cérebro, de uma certa maneira de nos preservar, evitar que a gente seja aí rejeitado, coisas que estão printadas aí na nossa cabeça desde os nossos ancestrais mais antigos. Então essas ameaças são ali foco da nossa cabeça no dia a dia. Experiências negativas são tratadas de formas diferentes, então, pelo nosso cérebro, do que esses eventos positivos. Mesmo as pessoas que têm uma atitude otimista em relação à vida acabam se lembrando aí dessas ocorrências negativas com mais nitidez do que as positivas. E por que que isso acontece? Porque os exemplos, os eventos negativos exigem uma reflexão extra. A gente está mais interessado em saber por que um evento negativo ocorreu do que em entender por que que um evento favorável na nossa vida acabou acontecendo. Constantemente a gente tenta agir de uma forma que leve a resultados positivos. E aí, naturalmente, por conta disso, quando as coisas positivas acontecem, a gente fica menos surpreso, porque era aquilo que a gente estava ali se esforçando. Já os eventos negativos, por outro lado, são desagradáveis para o nosso sistema como um todo, e aí, como resultado, a gente acaba gastando tempo, buscando identificar aí os nossos atos, comportamentos que resultaram nesse resultado não tão agradável. Isso sugere que a gente se concentra mais no aspecto negativo da situação. Pensamos nisso aí o tempo inteiro, então acaba estando enraizado na nossa memória de longo prazo. Isso cria a impressão que o incidente desagradável foi mais significativo, inclusive, do que realmente era. Afinal, se a gente lembra, deve ter sido algo realmente grande, um evento assim fora de série. Infelizmente, lidamos com as críticas da mesma maneira. Isso não apenas
nos torna os nossos maiores críticos, mas também nos faz desejar evitar futuras críticas dos outros. A gente lembra como foi a última vez que a gente foi criticado e a gente não quer passar por isso novamente. Como resultado, a gente busca correr menos riscos, nos tornarmos menos vulneráveis e mantermos aí essa questão escondida, onde ninguém pode nos julgar. Isso pode até ser do ponto de vista até da nossa vida como resultado negativo, porque se a gente tem forças e talentos e também a gente não coloca ali como evidência para as pessoas que possam ver, a gente acaba escondendo a nossa grandeza também. Então é importante ter consciência disso, pois esse viés às vezes dita as nossas ações e faz com que a gente reaja negativamente a críticas e julgamentos. Em primeiro lugar, a gente também tem que ter em mente aqui a crítica construtiva e destrutiva, a maneira como os comentários são feitos é que distinguem esse tipo de crítica uma da outra, embora ambos os tipos de crítica possam aí desafiar suas ideias, pensamentos, capacidade, talento, mas a grande realidade é que a diferença mais forte entre essas críticas é que a crítica destrutiva pode ser prejudicial à nossa autoestima, realmente tem um impacto negativo bem grande em relação à nossa autoconfiança. Ela é frequentemente o resultado de um descuido da outra pessoa ou realmente uma vontade de certa forma, subjugar o outro, humilhar o outro, e pode ser aí rancorosa e desagradável. A crítica destrutiva pode, em alguns casos, levar a uma sensação de raiva mesmo, injustiça e agressão. Já a crítica construtiva, por outro lado, se destina a apontar as suas falhas e, ao mesmo tempo, mostrar como você pode crescer e melhorar. E aí, em vez de você se defender ou reagir, a crítica construtiva deve ser considerada como um feedback importante que pode te ajudar a melhorar na sua vida. O exemplo mais comum disso é quando alguém te pede para fazer algo baseado na sua experiência. Eles realmente querem que a sua melhoria aconteça baseada naquilo que eles sabem, te dão aí alguns toques nesse sentido daquilo que pode ser ajustado. E veja, gente, mesmo que isso doa um pouco, a crítica construtiva costuma ser aí com certeza bem mais fácil de absorver, mas é necessário que a gente tenha um pouco de maturidade para isso. Algumas pessoas realmente têm pânico de qualquer crítica que possa aparecer. Tenha sempre em mente que você pode utilizar as críticas ao seu favor em qualquer situação. Por isso eu quero falar aqui sobre 10 maneiras eficazes de como você lidar com as críticas e comentários negativos. Aqui é justamente para que você possa abrandar isso na sua vida e realmente vir a se ensinar a aceitar esse feedback negativo em vez de temê-lo, né? Aquele bicho papão, não quero ouvir críticas e aí eu não me permito fazer nada, dizer nada, como Aristóteles disse. Então, em primeiro lugar, é ser confiante ao lidar com situações. Sempre haverá, gente, alguém que vai descobrir uma falha sua e pode tentar te arrastar para baixo. As redes sociais aí tá cheia desse tipo de gente. Às vezes você coloca um contexto em determinada coisa e a pessoa tem a capacidade realmente de mudar aquilo ali, uma situação, sendo que realmente não tinha nada a ver com aquilo que você disse. A mínima interpretação de texto levaria a uma clareza absoluta daquilo que está sendo passado. As pessoas têm essa vontade, às vezes até como para descontar nos outros, de fazer essa crítica. Então, essas palavras de crítica não serão capazes de você se sentir mal ou ficar deprimido, deixar de acreditar em si mesmo, na sua capacidade. Reconhece aí o seu valor como pessoa, mesmo que o crítico tenha mais autoridade que você. Isso não faz com que a pessoa seja mais valiosa. Ninguém é mais valioso do que ninguém, todos nós somos iguais nesse sentido e é importante a gente ter essa consciência na nossa vida. Então construa a sua autoestima e aprenda a ser mais destemido. Nenhum comentário ou julgamento deve te derrubar se você estiver confiante naquilo que você está fazendo, porque e por isso é melhor que você faça as coisas com confiança
para que também possa assumir essa responsabilidade pelo que fez. Isso muda tudo, é uma chave bem melhor para você poder lidar com esses obstáculos do caminho. 2, mantenha a mente aberta ao receber críticas, ninguém é impecável. Eu gosto muito do Leandro Carnal, que fala que nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis, podemos ser perfectíveis se quisermos ser, que é essa mudança que a gente faz no nosso dia a dia, aquela história, eu sou uma pessoa melhor do que ontem e pior do que amanhã, e nesse caminhar eu vou realmente ali trabalhando esses problemas e erros, e todos nós os cometemos. A maioria das pessoas ao nosso redor expressa as suas opiniões com base nas suas próprias experiências e pontos de vista, então é possível que elas tenham até boas intenções, embora na maioria das vezes a gente acabe ignorando essa intenção quando aquilo é falado. A questão é como receber essas críticas de uma forma mais aberta. E aqui estão algumas dicas nesse sentido, pensar nos seus pontos fortes e os pontos fracos podem te ajudar a enfrentar essas críticas com uma mente mais aberta e saber aí distinguir entre esses 2 pontos. Antes de tomar uma decisão, você deve pensar suas ações com cuidado. A pessoa que está ali oferecendo esse feedback é alguém que sabe que você se importa, né, com você, que está apontando algo ali que você realmente precisa melhorar. Isso é super importante de ser considerado. Quando você finalmente reconhecer pessoas que têm essas intenções genuínas, busca ouvir o que elas têm a dizer com a mente mais aberta. O objetivo da pessoa é, com certeza, te ajudar, considera o ponto de vista delas. Isso pode ir contra as suas crenças, mas tem um potencial de ser extremamente benéfico na sua vida. É aquela história, ninguém é perfeito. E essa visão daquelas pessoas que têm essa consideração, que gostam da gente, realmente pode nos ajudar. O terceiro ponto é não mistura com o seu próprio julgamento. Por enquanto pode ser difícil reconhecer aí esse seu crítico interior e os julgamentos que ele faz, mas o controle das suas decisões podem ser colocados ali. Você pode fazer uma planilha, entender o que é benéfico para você, o que não é benéfico, e aí você tem uma chance de refletir sobre esse julgamento que você está fazendo em relação àquela crítica que o outro te faz. Quando alguém fizer um comentário aí sobre a situação, não tira essas conclusões precipitadas de cara, com base no que você sabe. Pode haver muito mais. Uma vez uma cliente me contando, ouvi um comentário ruim do seu sogro, porque ela não estava disposta a voltar ao trabalho depois que o seu filho nasceu, e ela me contou, né, que ficou bastante ofendida com isso, mas à medida que ela cavava mais esse assunto, ela descobriu ali que o sogro queria que ela fosse independente, porque apesar do marido dela trabalhar também, ele acredita fortemente que um casamento funciona melhor quando os dois seguem esse caminho, não tem essa dependência financeira e tal. E aí dentro disso ela foi perceber que o motivo dele era sincero, até porque ela sabia que era uma pessoa que tinha um carinho imenso por ela. E aí, gente, a gente acaba tendo 2 problemas, né? De se chatear e de se deschatear por conta desse feedback negativo, quando a intenção da pessoa ali, a gente sabe que é boa, o coração é bom, a gente quer ajudar a gente. Então tenta aí pensar um pouco nisso, né? Escreve, coloca num papel antes de julgar. 4 ponto é encontrar o insight positivo, avaliar a profundidade da crítica de alguém sobre você, sobre a sua carreira, sobre a sua aparência, sobre a sua personalidade, sobre as suas decisões pessoais ou qualquer outra coisa. As críticas deles realmente fazem sentido para você em algum nível? Você acredita que o ajuste de alguns itens menores teriam aí um impacto mais positivo na sua vida? Se você acredita que essa crítica é para o seu próprio bem, vá em frente. Não se faça aí de cabeça dura, de pessoa teimosa
e faça essas mudanças que podem te ajudar na sua vida e podem ser altamente benéficas para você. Treine o seu cérebro, gente, para buscar essa positividade ao invés de concentrar no lado negativo. É claro que esse processo aqui é longo, não é de uma hora para outra, mas mais cedo ou mais tarde você vai acabar enfrentando, e já enfrentou, a gente acaba, né, passando por isso nas nossas próprias famílias e tal, e no ambiente profissional a gente tem que saber levar para esse lado para continuar criando bons relacionamentos, saber conviver com os outros, isso vai acabar acontecendo. O quinto ponto é: tome a decisão de ver as coisas com mais compaixão, em vez de escolher a raiva. Essa é a dica mais complicada da lista, mas vale a pena tremendamente. Faça um esforço consciente para ver tudo na sua vida com mais compaixão e sentimentos positivos. A narrativa que a gente se conta, eu já falei isso em outros vídeos, é super importante. E aí é possível que realmente alguém esteja agindo de uma forma mais insensível porque não tem empatia e tal, e naturalmente a gente tem que ter essa capacidade de olhar isso, e mesmo que essas pessoas sejam sinceras em suas mentes, na verdade a forma como elas estão dizendo isso não soa dessa maneira. E aí quem já viveu essa situação sabe que já enfrentou esse tipo de coisa até com pessoas mais próximas. Então talvez, né, um dos seus pais, pai, mãe, qualquer pessoa seja muito crítico, talvez um cônjuge, às vezes até os nossos outros entes queridos são os maiores críticos da nossa vida, porque eles querem que a gente seja bem-sucedido, seguro, não querem que a gente aí se machuque, e aí nesse processo de fazer esse tipo de coisa, eles acabam se tornando críticos, às vezes pouco empáticos e até dolorosos, mas a gente tem essa capacidade de ter uma visão mais abrangente, um amadurecimento dos aspectos aí dessas críticas, a gente pode aprender e crescer demais e abrir, né, também espaço para boas conversas. O sexto é: coloca uma parede aí ao seu redor também, né, numa situação que possa te magoar, passar os seus limites. Você pode não ter a opção de se afastar em algumas situações de indivíduos tóxicos e críticos, né, e isso aí cabe a você também pensar sobre essas mudanças que você quer fazer em relação a essa pessoa. Se alguém foi identificado como tóxico, é importante que você faça o possível para se afastar. Mas se você não consegue se livrar dessa pessoa completamente, às vezes é um colega de trabalho, alguma coisa, um chefe, você pode estabelecer alguns limites, defina aí as configurações com base no que for mais conveniente para você. Então, se você identifica que essa pessoa está fazendo com que você se sinta constantemente perdendo a serenidade, te incomodando, começa a evitá-la. E aí vale a pena também colocar maturidade aqui nesse ingrediente para que você observe se você consegue evitá-la de uma forma mais branda, mais discreta, porque algumas situações não exigem um rompimento. E aí você vai ficar mais em paz, até inclusive se evitar essa pessoa de uma forma mais discreta. Essa é uma forma interessante de se afastar, de se proteger, sem precisar gerar aí maiores desgastes e atritos. Vale a pena dar uma olhada, avalie a situação com calma. O próximo ponto é: não se defenda, ou, né, dá aquela pausada, respira, numa primeira reação à crítica. É da nossa natureza a gente se defender, sentir, se colocar numa posição dessa forma quando a gente já recebe uma crítica. À medida que a gente passa a observar essa primeira reação ao receber uma crítica e até, né, observar que essa defesa está sendo intencional ou não, a gente pode começar a trabalhar a forma como a gente reage. Aqui eu não estou falando só da forma o que você diz, mas também das suas expressões faciais e a linguagem corporal que você transmite. É tão importante olhar quanto as suas palavras. Então leva apenas alguns segundos para o seu cérebro começar a processar as informações de uma forma mais completa e permitir que você responda com mais
força, às vezes com mais agressividade. Então é importante que você continue praticando essa maneira mais branda, respirar, para que você possa de fato ter esse maior autocontrole e em situações futuras responder como você espera. O 8º ponto é aprenda quando ir embora. Gente, sim, tem casos que é importante a gente se afastar fisicamente mesmo. Agora é a hora de descobrir como você deve ser corajoso se ainda não fez. Aqui é importante aprender a se afastar com tato quando confrontado aí com ataques verbais, né? Há muito que a gente pode fazer, tipo, independentemente da raiva que você está sentindo por dentro, você ainda pode manter uma compostura do lado de fora. Aliás, dia desses eu escrevi sobre isso nas minhas redes sociais, que essa foi uma das grandes epifanias que eu tive na minha vida lá atrás, mais nova, que justamente os meus sentimentos, eles não precisavam controlar a forma que eu agia. Eu podia estar irritada e ter calma, eu podia estar impaciente, esperar, coisas desse tipo. Então, quando a gente aprende a ter esse maior autocontrole, a gente tem resultados muito mais positivos. E aqui tem algumas ideias também, né? Se você precisar se afastar dessa pessoa que seja mais crítica, então diga-lhe ali para essa pessoa educadamente, mas com firmeza, que você não vai tolerar esse tipo de abuso. Dê o exemplo, dizendo ao indivíduo que você não ouvirá mais as suas críticas, a menos que essa pessoa apresente a você de maneira mais madura e construtiva aquilo que está dizendo, e aí você realmente, né, senão você vai embora, não vai ouvir. Você pode determinar qual é a melhor maneira que a pessoa pode se comportar também, dar essas diretrizes quando ela tem uma boa intenção e está preocupada com você. Então, às vezes a pessoa, né, quando a gente falou aquele exemplo do sogro, às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas está agindo de uma forma que não é bacana, está fazendo a crítica de uma forma que não é bacana, e você pode aí dar essa dica de como a pessoa pode chegar a você, como ela pode fazer essa crítica, porque da forma que ela está fazendo está sendo ruim, está sendo tóxico, está te fazendo se sentir desrespeitado e até você querer se afastar, né? Mas aí, se você também descobre dessa pessoa qualquer intenção negativa, é preferível realmente deixar lá e simplesmente ficar longe. A questão é que você deve estar ciente de que as pessoas regularmente acabam desabafando e não vão fazer isso só quando você permitir. Então você precisa aí ter um maior controle de saber parar esses indivíduos quando necessário e também, aí, se for o caso, não justificar esse comportamento cruel e crítico da outra pessoa para si mesma. A culpa foi minha. Não, tem pessoas realmente ali que estão agindo de uma forma completamente desproporcional e a culpa, de fato, não é sua. Então, para o outro te respeitar, você precisa mostrar que se respeita primeiro. A próxima forma, a 9ª forma, é meditar. Essa coisa sobre a meditação, cada dia se torna mais forte, é uma prática aí, né, mais forte, mais falada, porque é uma maneira de você dominar a capacidade de abandonar os pensamentos negativos. A meditação, gente, ensina para o seu cérebro a realmente colocar esses pensamentos de lado quando são indesejados. Isso implica que você vai ser mais capaz de ter um maior controle, inclusive dessa própria necessidade de criticar os outros, quanto também dessas críticas que recebe. E olha, gente, funciona, tá? De acordo com os estudos, meditar por 10 minutos todos os dias, por apenas 2, 3 dias, já melhora a capacidade de deixar os pensamentos autocríticos e controlar os seus julgamentos em relação aos outros. Cabe a nós saber o que a gente realmente quer. Existem inúmeros equívocos aí sobre a meditação. Então, primeiro, dissipa alguns deles, procurando se informar um pouco mais, porque a meditação nada mais é do que o ato de você focar a sua atenção apenas no momento presente. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, que inclusive descobriu que cerca de 47% das nossas horas de vigília são ocupadas com devaneios sobre o futuro
ou relembrando os velhos tempos, ou seja, está aqui no momento presente, né? Cadê a quantidade de tempo que a gente dedica a fazer o que estamos fazendo agora, acaba sendo aí extremamente baixa. E aí, para você meditar, encontra um lugar tranquilo, onde não haja interrupções, se concentra aí apenas na sua respiração, que você vai exercitando, treinando o seu cérebro para que ele realmente possa se concentrar mais no momento presente. Abandone esses pensamentos ruins e que você tenha mais controle sobre isso. 10º ponto, pode te fazer dar risada, mas é esse mesmo, dar risada, uma mente forte e com um controle mais completo das suas emoções, mostram, né, que essas pessoas sabem realmente rir de uma situação, quando alguém te critica ou faz algum comentário que não é adequado. Quando você se conhece bem ali, aquilo nem de fato te afeta, e a vida é muito curta para a gente deixar que alguém tire toda a nossa serenidade. Ser humilde e gentil uns com os outros aí é algo que a gente precisa trabalhar nesse mundo de hoje, que a gente vê tanta violência, tanta agressão. E também eu quero aproveitar esse vídeo terminando para falar sobre a melhor forma de criticar. A gente não pode esquecer que a vida é uma via de mão dupla, a gente quer que os outros mudem, mas a gente esquece de olhar essas nossas características para fazer as melhores mudanças. E como a gente falou aqui no início, a crítica bem feita e com compaixão pode ajudar muito uma outra pessoa a crescer, refletir e amadurecer como ser humano. Por isso é crucial saber como dar esse feedback crítico e de forma eficaz. Algumas maneiras que eu quero trazer aqui para vocês para finalizar esse vídeo é: busca sempre, gente, fazer críticas construtivas. Isso é importante porque isso afeta o nosso interior. Por que a gente está querendo falar determinada coisa para uma pessoa? É para humilhá-la? É para fazê-la se sentir mal? Ou de fato a gente quer que essa pessoa cresça? Se o objetivo é realmente humilhá-la, colocá-la para baixo, é bom a gente ter a sabedoria, né? É aquela história, saber a hora de falar e a hora de calar. Então, essa sabedoria de calar. E há algumas formas que a gente pode fazer isso, ao invés de dizer algo, você não pode fazer isso, você está errado, para uma pessoa, por exemplo, no trabalho. Você pode falar para essa pessoa: olha, você melhorou bastante, só precisa se atentar ainda a esse pequeno detalhe aqui, mas você está indo num ótimo caminho. Essa é uma forma da pessoa se sentir muito melhor e estar aberta a escutar aquilo que você está dizendo. O outro ponto é ser empático, sempre critica aí com respeito, não conta de uma forma que possa ofender ou prejudicar o sentimento das outras pessoas. Não é apropriado, gente, ferir alguém de propósito por causa de qualquer pequena imperfeição. Isso é algo que a gente tem que ter o olhar mais aberto, porque às vezes queremos que as pessoas sejam exatamente como nós somos, e isso não existe, né? Isso é clonagem. Então é importante se atentar a isso. Evitar fazer comentários maliciosos ou insultos ao criticar. Ser seletivo com as palavras que a gente coloca, a maneira como a gente se expressa. Ser encorajador e solidário, isso inclusive atrai mais as pessoas para você, né? Ajuda o indivíduo também a identificar os seus pontos fortes e pontos fracos. E para compensar as críticas também, nunca se esqueça de dar para as pessoas feedbacks positivos. E eu falando feedbacks positivos, né? Quando necessário, quando elas fizerem alguma coisa certa. E não é aquela história, elogio não tira pedaço. E faz com que também, na hora de você fazer essa crítica construtiva, a pessoa te dê muito mais moral na hora de te escutar. Evita criticar os outros na frente de qualquer pessoa, grupo, é fundamental aí, gente, seguir essa regra, né? Não ridiculariza ninguém na frente dos outros, isso é algo péssimo. E se a gente seguir aí esses pequenos detalhes, quando a gente se coloca no lugar, a gente acaba criando relações muito mais prósperas na nossa vida. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse tema. Eu acabo aí tendo com bastante clientes que enfrentam essas dificuldades em relação a críticas, levando aí para o lado pessoal demais, atrapalhando seus relacionamentos.
é importante que a gente possa desenvolver essa maturidade para ter melhores resultados, mais sucesso. E me conta aqui como é que você vê essa questão da crítica na sua vida, se você, como você procura criticar os outros, se você aprendeu alguma coisa interessante nesse vídeo e você quer dividir, que você vai levar aqui, vai ser importante para mim essa troca, eu vou ficar super feliz. Um super abraço.